foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Agora não eram judeus, agora eram cristãos. Havia algum diferencial na vida destas pessoas que o povo daquela cidade disse: esses são cristãos. O padrão deles é Jesus Cristo. Eles vivem como se vivesse Jesus realmente nesta cidade. Então, em Antioquia, Paulo se opõe a Pedro. Eram dois homens de Deus, eram dois apóstolos de Cristo, ambos respeitados como lideranças. Mas Paulo contradisse Pedro, repreendendo-o. Pedro estava ofendendo o evangelho por causa da sua conduta. Paulo disse: você está de repreender. Venha, coloque por gentileza o versículo 11, bispo. Quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, disse que Paulo repreendeu face a face, porque se tornara repreensível. Imagine o senhor, o grande Pedro, aquele que andou sobre as águas, aquele cuja sombra curava enfermos, aquele que ficou do lado de Jesus. Imagine esse homem, quando Paulo olhou, quando Paulo viu a sua conduta, quando Paulo viu o seu procedimento, ele disse: você se tornou repreensível. E ele disse: eu não vou esconder isto, eu vou te repreender publicamente, diante de todos. Você sabe que esta situação poderia ter implodido, destruído a igreja de Jesus. Mas Pedro foi humilde, ele aceitou esta repreensão. Eu quero lhe dizer, meus amados, que nós temos que estar atentos, porque Pedro, o apóstolo Pedro, estava vivendo uma vida contrária à verdade, contrária à graça de Deus. E claro, ele distorcia a verdade da graça, ele manipulava as pessoas, ele pregava um outro evangelho, conforme o bispo Forte me disse ontem, um evangelho ilegítimo, um evangelho apócrifo, um evangelho legalista. Ele era um guardião da lei, mas não tinha nenhuma legitimidade. Porque, irmãos, ouçam isto, por favor, como se a boca de Deus vos exortasse esta manhã através dos meus lábios. O que tem relevância, o que é verdadeiro para a igreja gentílica, o que se pode chamar de evangelho de Jesus, está contido nas 14 epístolas de Paulo. Fora dessas verdades, das 14 epístolas, não há evangelho. Lembre-se quando Paulo disse: se vier um de nós, um apóstolo, ou quizás um anjo, e ele vos prega um evangelho que vai além deste das 14 epístolas, sejam eles anátemas, malditos. Então eu sei da importância do nosso ministério, porque, amados, o inimigo tem engodado a igreja de Jesus, o chamado judaizante, legalista. O diabo tem usado a lei para engodar as pessoas, negando o completo e único sacrifício do Calvário.